Recomeçamos neste momento o primeiro seminário da Serra Gaúcha sobre assédio moral no trabalho. A promoção é do Fórum Permanente de Saúde e Segurança no Trabalho, SST de Caxias do Sul, de natureza tripartite e criado em 19 de junho. A organização é dos sindicatos dos trabalhadores e patronais. A coordenação é do Ministério Público do Trabalho, MPT. O apoio é do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, da Justiça do Trabalho, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Serra, da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e da Universidade de Caxias do Sul, UCS. Para compor a terceira mesa, que será sobre assédio moral em juízo, convidamos o desembargador federal do Trabalho, José Felipe Leduro. E para mediar, convidamos o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Vânios Porto. Um recado da organização: vocês receberam na pasta uma ficha de avaliação. À medida que forem preenchendo, podem entregar para as meninas de verde do Juventude, ou então lá na mesa na entrada. Vamos. Boa tarde a todos e a todas. Minha saudade, inicialmente, meu querido amigo Felipe Leduro, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mas que tem uma história com Caxias do Sul também muito grande. É muito bom ter o Felipe aqui, por isso, porque ele vai falar do que ele conhece, da realidade que ele conhece, inclusive aqui da nossa cidade, onde ele judicou por algum tempo, tem familiares aqui que vivem em Caxias a vida inteira, então ele conhece muito bem, né, a nossa região, a nossa cidade, a nossa história e as condições de trabalho e de vida aqui de Caxias do Sul. O Felipe é um desembargador que honra a Justiça do Trabalho, né, do Rio Grande do Sul e do Trabalho Nacional pelas suas posições sempre coerentes, firmes, né, e é uma satisfação tê-lo aqui e agradecer por ter aceitado o convite de nos honrar com a presença aqui. Eu tenho antes que fazer duas observações. Vocês veem que pelo programa o mediador desse evento seria o Dr. Marcelo Porto. Eu não sou o Marcelo Porto, mas o Marcelo hoje pela manhã entrou em contato dizendo que tinha surgido um outro compromisso e que ele não poderia comparecer, pediu desculpas, né? Então a gente está substituindo ele, que infelizmente não pôde estar aqui. Iria participar também do evento a doutora Márcia Medeiros de Farias, que é a procuradora do trabalho, né? Ela havia confirmado a presença, mas teve um problema de última hora, um problema de saúde, e também não pôde comparecer no evento, né? Então nós vamos ter a satisfação de ouvir o Felipe por mais tempo. Então vai ser, por um lado, uma perda, né, por fato de não podermos contar com a Márcia, mas essa satisfação de ouvirmos o Felipe. Só antes de passar a palavra para o Felipe, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar falando aqui, porque hoje pela manhã, ouvindo a palestra da doutora Margarida e ouvindo os exemplos que ela relatava de assédio moral, a gente viu algumas coisas que eram espantosas, algumas coisas eram até risíveis, né, pela situação. A gente vê, Margarida, como é interessante esse nosso mundo do trabalho, né, porque é tudo igual no lugar inteiro, né? Aqueles exemplos que tu davas, se a gente mudasse o nome, nós estaríamos aqui em Caxias do Sul. A gente enfrenta essas situações e denúncias e fiscalizações envolvendo assédio moral com situações idênticas. Uma que tu colocaste ali, que era do que era premiado com mico estrela ou com o leão. Nós somos chamados em uma determinada loja de uma rede do estado do Rio Grande do Sul, com loja no shopping, que tinha isso no mural, né? O bom é isso, de vez em quando os empregadores nos ajudam fazendo a prova contra eles. Tinha no mural 2 desenhinhos, mas aí não era o mico estrela, era o jumento
né? O jumento era quem não cumpria as metas, né? E o leão era o que cumpria as metas, né? Então a gente vê, parecia que nós estávamos vivenciando aquela mesma situação para mostrar como essas situações ocorrem e se repetem em vários lugares. Uma outra situação que tu falavas e que eu me lembrei foi essa questão de suicídio no local de trabalho. Nós tivemos uma situação aqui no município de Veranópolis, um tempo atrás, que foi uma coisa que para nós foi chocante, né? E a gente acha que às vezes essas coisas acontecem longe, não, aconteceram aqui. Um empregado, na segunda-feira de manhã, compareceu na empresa, botou o uniforme, botou toda a roupa de trabalho, né, se dirigiu ao local onde eram feitas as manobras dos caminhões, né, deitou embaixo do caminhão com a cabeça no rodado, esperando o caminhão andar para se matar, para se suicidar naquele local de trabalho. Ou seja, mas isso não é decorrência do trabalho, né? Isso o cara tinha problemas de depressão, ou não sei o quê, mas ele fez todo o papel de trabalhador para cometer o ato. Isso aqui, a poucos quilômetros daqui, numa cidade conhecida como a capital da saúde e da longevidade. Então, o assédio moral realmente ele é um tema que tem que preocupar todo mundo, né? A gente até pode achar alguns exemplos engraçados, mas a gente tem que ficar preocupado, tem que tratar desse assunto, tem que lidar com esse tema no dia a dia para conseguir eliminar ele. E por isso, Ledu, essa característica desse nosso seminário é importante, porque ela envolve não só a representação do poder público, nossa, dos sindicatos dos trabalhadores, mas tem a presença de alguns sindicatos patronais, né? E o fato dos sindicatos patronais terem aceitado esse convite, aceitado debater esse assunto e aceitado se integrar, né, nessa nossa discussão, mostra que eles também não querem o assédio moral. Mostra que eles também estão dispostos a combater isso, e eu acho que é com essa junção de esforços que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, né, também agradecer a todos que se empenharam pela realização desse evento. Bom, já falei demais, né, vou aproveitar aqui para mais uma vez agradecer o Ledu pela presença e passar a palavra para ele falar do tema assédio moral como método de gestão. Não, assédio moral em juízo. É a primeira. Como método de gestão. É uma pergunta. Então responda para nós, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Anis. É um prazer revê-lo aqui, assim como os demais amigos que já conheci em outras ocasiões. E também uma satisfação estar aqui para dividir com vocês algumas ideias que a gente consegue desenvolver com o passar dos anos, exercendo a magistratura, julgando casos, examinando casos relativos ao assédio moral. Mas inicialmente queria destacar, que já mencionavas, a natureza dessa atividade que, pelo visto, pelas informações que eu já tenho de outras ocasiões, envolve vários setores, várias instituições da cidade, seja do poder público, seja do setor privado, trabalhadores, empresários e outras organizações dedicadas à saúde, o que é um dado importante, um dado novo, eu diria, porque nós temos uma cultura no Brasil ainda, no sentido de que os direitos de personalidade, seja do trabalhador, seja das pessoas em geral, ainda contam pouco, né, nas relações sociais, nas relações econômicas. Ainda não apreendemos que a pessoa humana é o centro, né, deve ser o centro das preocupações e normativamente é o centro das preocupações mais perto, das preocupações do Constituinte, inclusive, de 88, que trouxe os direitos fundamentais dos trabalhadores também, e tanto os direitos clássicos, para a abertura da Constituição, a revelar que não é a organização do Estado, não é a ordem social, a ordem econômica, a ordem tributária que tem precedência no ordenamento jurídico, mas sim os direitos fundamentais. A mensagem é essa, que
a organização política e jurídica do país tem como referência a centralidade dos direitos fundamentais, sejam os fundamentais clássicos, aqueles relativos à liberdade, à propriedade, mas também os relativos aos direitos sociais, aos direitos coletivos, direitos sociais que envolvem segurança, envolvem saúde, né? Porque sem esses direitos não consigo também exercer direitos de personalidade clássicos como esses relativos à liberdade e à defesa do indivíduo como tal, como pessoa. Bom, eu vou certamente eu vou incidir em algumas coisas que a Margarida já falou de manhã sobre o assédio moral, mas acho que não haverá problema, sobre conceituação, eventualmente. Farei então considerações gerais sobre o tema da minha fala, sobre a caracterização do assédio moral, alguns casos mais rumorosos que a gente tem visto na jurisprudência e que são objeto de publicação, inclusive em revistas, não do direito até. E na sequência vou tratar um pouco dos direitos fundamentais e da atividade econômica, para finalizar com algumas ideias relativas a mecanismos que se possam criar para conter o assédio moral. Espero que a minha fala não seja caracterizada pelo uso de muito juridiquês, mas esteja na vontade para tirar dúvidas depois da minha fala e dos debates que se seguirão, porque muitas vezes há problemas de comunicação entre nós que atuamos na área jurídica, temos um linguajar próprio e por vezes não conseguimos nos comunicar adequadamente com as pessoas que atuam em outras áreas. Então, o assédio moral, ele passou a ser tratado em tempos recentes, né, professora? A partir de reflexões de autores europeus, eu destaco a Marie France, que é uma psiquiatra francesa que examinou bastante esse tema e tem livros publicados, inclusive, aqui entre nós, no Brasil. E do ponto de vista da justiça do trabalho, o assédio moral também passou a ser tratado, no início com alguma dúvida acerca da competência da justiça do trabalho para julgar casos envolvendo o assédio moral, mas depois isso se firmou tranquilamente, ou seja, a justiça do trabalho reconhece a competência para julgar casos envolvendo o assédio moral.